Que vocês estão cansados. Então, eu vou fazer a pergunta, dependendo da resposta, será o tempo da reflexão. Mas eu posso fazer o contrário também. Vocês estão cansados? Muito bem. Então eu vou fazer uma reflexão bem curta. Vocês são espertos. Gente, nós estamos no 9º domingo do tempo comum. Como é que é feita essa divisão dentro da igreja? Nós temos o tempo comum, nós temos o tempo do advento, o tempo do Natal, nós temos o tempo da quaresma, o tempo da Páscoa. Nós saímos de um tempo chamado tempo da Páscoa, que por 8 semanas nós refletíamos sobre aquele acontecimento que mudou a história da humanidade: paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, durante todo o tempo da Páscoa, as leituras eram direcionadas para esse acontecimento. Domingo passado nós encerrávamos esse tempo, que a cor que o padre usava era branco, e começamos a caminhada de tempo comum, que agora a cor é verde. E o tempo comum, ele se estende por 34 domingos, até o último domingo de novembro, quando nós fechamos esse tempo comum e abrimos de novo o tempo do advento, o tempo de preparar o coração para a chegada do menino Jesus. Então fecha-se o círculo, é um círculo a liturgia. E nesse tempo comum, a palavra de Deus vai nos direcionando para caminharmos na esperança. Cor verde é a cor da esperança. A esperança, mas com uma certeza: Deus caminha conosco. Deus ressuscitou Jesus. Deus se fez homem, morou no nosso meio, assumiu as nossas dores. Deus foi pregado na cruz. E Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Então essa é a certeza. O Deus do impossível caminha conosco. E as leituras que nos foram propostas para esse domingo, 3 leituras. Primeira leitura, livro dos Reis. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Gálatas. E a terceira leitura foi o Evangelho de São Lucas. E essas leituras nos convidam a olharmos para a nossa fé e ao mesmo tempo avaliar a nossa fé. Se de fato a fé que eu professo, ela me fortalece, a fé que eu professo, ela impulsiona, ela anima a minha caminhada. Primeira leitura que nós ouvimos, livro dos Reis. Esse livro dos Reis, Antigo Testamento, foi escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. E como o próprio livro já disse, livro dos Reis é porque conta a história dos reis que governaram Israel. E o livro começa com Salomão e termina com Elias, contando a saga de todos os reis que governaram Israel. E a diferença entre Salomão e Elias nos dá uma ideia do que aconteceu nesse período. Vocês sabem como foi que nasceu Salomão? Salomão nasceu de um escândalo de Davi. Nasceu de uma relação amorosa de Davi fora do casamento. Como é que foi essa história? Betsabá estava tomando banho lá no riacho. Davi, da janela do palácio, viu aquela mulher e se apaixonou por ela, mas não sabia que ela era casada. E quando descobriu que ela era casada, o que Davi fez? O marido dela, chamado Urias, era um oficial do exército de Davi. E Davi vai e coloca o oficial na frente de uma batalha, para que ele seja morto e assim a mulher dele ficasse livre. Olha que patifaria dentro da Sagrada Escritura, gente.
E de repente tudo isso acontece. Deus precisa chamar um profeta chamado Natã para explicar que Davi estava errado, porque ele começou a fazer as coisas com tanta naturalidade que ele achava que estava fazendo a coisa certa. Então Natã vai até Davi e conta uma história. Olha, Davi, imagina uma pessoa que só tem um boi lá no seu quintal e de repente vem um que tem um monte e mata esse boi. Aí você, mas essa pessoa é uma pessoa insensível, precisa morrer. E aí o que é que Natã fala para Davi? Ô Davi, essa pessoa é você. Tinha tantas mulheres aí, você foi escolher justo aquela. Então Salomão já nasce de um escândalo amoroso com relação às mulheres, que chega a derrubar Davi. Está aí o modelo de fracasso, gente. Está aí o modelo de como fazer a coisa tudo errado. E com Salomão não foi diferente. Salomão começa bem. Salomão vai até o templo e pede que Deus lhe dê sabedoria para ele governar o povo. Só que começa a fracassar, começa a relaxar da sua intimidade com Deus. Diz a Sagrada Escritura que ele gastou 13 anos para construir um palácio luxuoso e lá foi morar com suas 700 mulheres e 300 concubinas, 300 amantes. Está aqui na Sagrada Escritura, gente. Então ele começa a fazer tudo errado também. E quando ele traz esse monte de mulheres para dentro do palácio, ele quer agradar a todas. E ao querer agradar a todas, o que ele faz? Ele abre as fronteiras do país para o culto a outros deuses. Aí Israel se transforma no lugar onde o Deus único, o Deus verdadeiro, foi colocado no segundo plano. Meus irmãos, essa leitura nos leva a questionar uma coisa: que tipo de amigos nós temos? Que tipo de relacionamentos nós cultivamos ao longo da nossa vida? Será que de fato são pessoas, são relacionamentos que nos levam a Deus? Que são capazes de nos fazer deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus? Qual é o tipo de pessoa que você está pensando em conviver o resto da sua vida com ela? Para ser a sua esposa? Para ser o seu marido? Qual é o tipo de pessoa? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, vai dizer o seguinte: meus irmãos, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios capítulo 15. O tipo de linguagem que eu uso no meu dia a dia corrompe a minha intimidade com Deus. Essa leitura que nós lemos hoje como primeira leitura, ela foi tirada de uma época boa da vida de Salomão, feita no dia da dedicação do templo, em que Salomão diz o seguinte: nós devemos acolher aqueles que vêm de fora, versículo 41 da primeira leitura. E ele disse: ó Senhor, aqueles que vêm de fora, mesmo que professem outra fé, mesmo que sejam estrangeiros, se eles fizerem as orações aqui dentro, que sejam atendidas. Que lição bonita de acolhimento nós temos nessa primeira leitura. Aqueles que muitas vezes não professam a mesma fé que nós, ao olhar para o nosso exemplo, ao olhar para a nossa animação, ao olhar para a nossa disponibilidade em servir os outros, que eles também sejam atendidos. E aqui eu lembro da história que vocês viram lá no encontro, do testemunho daqueles dois jovens. Vocês estão lembrados no sábado? Foi uma história que eu fiquei comovido, porque um jovem descobriu que era possível fazer uma caminhada tendo como centro o próprio Cristo. E ao descobrir isso, ele contagia o seu amigo.
e o seu amigo descobre que de fato Deus existe. Vocês lembram dessa palestra? E a minha alegria foi maior ainda porque eu descobri que foi nessa igreja. Foi aqui que eles encontraram o rosto misericordioso de Deus. Foi aqui que eles sentiram o calor do abraço do Pai. Foi aqui que eles descobriram que era possível uma vida sem os efeitos da droga, porque dentro da igreja nós nos enchemos e nos embriagamos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é capaz de dar uma alegria que não tem fim. A alegria da droga, ela termina quando termina o efeito do meu sangue. Aí eu preciso de mais. Mas quando eu permito que Deus entre na minha vida, eu não preciso de mais. Porque Deus, quando entra, Ele entra para fazer uma verdadeira revolução. Ele muda totalmente a minha vida. Por isso, nós precisamos ser exemplo. São Francisco já dizia que nós precisamos pregar o Evangelho por todos os cantos. E se for preciso, que a gente use as palavras para dizer que é o nosso exemplo que vai fazer o reino de Deus acontecer. É o nosso exemplo que vai buscar aquele menino que foi embora e que hoje está lá na Cracolândia ou está debaixo de algum viaduto por aí. É o grau da minha paixão por Jesus que vai convencer o outro que é capaz de uma vida nova. Depois da segunda leitura, a carta de São Paulo aos Gálatas, agora eu não me alongo muito não. A carta de São Paulo aos Gálatas foi escrita mais ou menos no ano 55, 58 da nossa era. Os estudiosos dizem que a carta de São Paulo aos Gálatas foi a primeira carta que São Paulo escreveu. E quando ele escreve a essa comunidade da Galácia, lá na Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, a Armênia, ele escreve porque algumas pessoas estavam distorcendo o Evangelho, estavam anunciando outras coisas como se fosse o Evangelho de Cristo. E São Paulo, ele é categórico em dizer: se alguém vos anunciar algo que não seja de Cristo, que seja excomungado. Tem algumas Bíblias que vocês não vão encontrar essa palavra, vão encontrar a palavra anátema. Ou seja, é a mesma coisa, uma é sinônimo da outra. O que é ser excomungado, gente? Ex quer dizer fora, comúnio, comunhão. Então, excomúnio, excomungado, fora da comunhão com Cristo. Todas as vezes que eu nado contra a proposta do Evangelho, todas as vezes que eu vou contra tudo aquilo que a igreja no seu magistério nos apresenta, eu não preciso que o padre chegue para mim e diz: olha, meu irmão, você está excomungado. As minhas práticas é que vão determinar. Eu saio fora da comunhão com Cristo. Eu mesmo tomo a iniciativa de fazer isso. Então São Paulo, ele é enfático por duas vezes em dizer: olha, se até mesmo um anjo descer do céu e anunciar o Evangelho diferente desse que nós já anunciamos, que seja também excomungado. E ele completa a segunda leitura dizendo: porque não é para agradar os homens o Evangelho. O Evangelho não é para passar mel na boca de ninguém. O Evangelho é para provocar em nós uma mudança. E por fim nós temos o Evangelho de São Lucas, que conta uma história que eu só vou repetir superficialmente a história. Um oficial pagão que pertencia ao grupo temente a Deus pede que alguns dos seus funcionários vá até Jesus e diga para Jesus que existia um funcionário dele que ele estimava muito e que estava muito doente. A história é essa do Evangelho de hoje. Mas tem algumas frases ali que nós precisamos guardar dentro. E quando explicam para Jesus, Jesus imediatamente vai até a casa desse oficial para curar aquele doente.
E quando Jesus está chegando, diz o Evangelho que o oficial percebe que Jesus está vindo e pede que algumas pessoas vá de novo ao encontro de Jesus, dizendo o seguinte: Senhor, eu não sou digno que você entre dentro da minha casa. Na cultura judaica, quando a gente entra dentro da casa de um pecador ou de um pagão, a gente se torna impuro. Eu não sou digno que você se torne impuro por causa de mim. Mas fala alguma coisa aí, que o meu empregado vai ficar curado. Não foi isso que diz o Evangelho? E Jesus olha para a multidão que estava junto com ele e diz: eu nunca encontrei gente com tanta fé. Era como se Jesus dissesse para nós hoje, era como se nós disséssemos para Jesus hoje: Jesus, não precisa entrar lá na minha casa, não precisa entrar lá no meu quarto, não precisa olhar lá no meu quarto as páginas que eu andei visitando nesses últimos dias, mas fala alguma coisa, que eu vou deixar tudo isso de lado e vou entrar nessa dinâmica do reino de Deus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra, uma só, e eu serei salvo. Nós repetimos isso em toda a missa. Que hoje nós possamos repetir essa frase com o coração totalmente aberto, para que de fato a salvação possa entrar dentro da minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.